A vida de muitos organismos surge de uma única célula. Esta célula dá origem a centenas de bilhões de outras células durante o desenvolvimento do indivíduo. Na maturidade, um humano de tamanho médio possui cerca de 65 trilhões de células. Além disso, as células do corpo não são estáticas. Em alguns tecidos, células velhas estão sempre sendo substituídas por células novas. Sabendo disso, você já parou para pensar como um ser vivo ou uma célula consegue passar o seu material genético, o seu DNA, para os seus descendentes? Ou mesmo, como uma molécula de DNA é produzida? O material genético de um organismo é transmitido de uma célula-mãe para suas filhas, durante a divisão celular. Ele também é transmitido por pais para os filhos durante a reprodução. Esta transmissão do DNA de uma célula ou de um organismo para o outro é baseada na capacidade da dupla fita do DNA ser duplicada, ou melhor, replicada. Quando Rosalind Franklin, James Watson e Francis Crick descobriram, em 1953, a estrutura de dupla hélice do DNA, eles viram que, por ser muito específico, o pareamento de bases nitrogenadas, isso poderia fornecer o princípio fundamental para um mecanismo simples para a produção de novas moléculas de DNA. Sempre que uma célula vai se dividir, o DNA tem a capacidade de se duplicar, ou seja, de fazer novas cópias de si mesmo, em um processo que é chamado de replicação. E assim, o DNA irá produzir novas cópias idênticas, e essas cópias serão passadas para as células filhas, e as informações genéticas podem ser passadas de geração para geração. Este processo é iniciado quando as duas fitas do DNA se separam e cada uma delas orienta a produção de uma fita complementar. O processo de duplicação do DNA é conhecido como replicação semiconservativa. Pois a partir de uma única molécula de DNA, formam-se outras duas iguais a ela. Cada DNA recém-formado possui uma das cadeias da molécula-mãe, que serviu de molde para a produção de uma nova fita. Cada base nitrogenada da molécula-mãe irá se ligar apenas com sua base complementar, adenina com timina e guanina com citosina. Assim, cada nova molécula de DNA irá conservar uma fita da molécula-mãe. Em todos os organismos, é fundamental que o início da replicação seja controlado para que a quantidade de material genético e o número de células permaneçam equilibrados. Assim, ocorre a formação da forquilha de replicação, resultando na separação das fitas de DNA, gerando um sítio de desenrolamento que se move ao longo do DNA, durante a extensão e o início da nova cadeia. Os sítios específicos onde esse processo se inicia são denominados origens de replicação, onde se ligam proteínas específicas que participam da separação das cadeias e o início do processo. A replicação do DNA é um processo extremamente complexo. É necessário
um conjunto grande de enzimas denominado sistema de replicação ou replissomo. Enzimas são moléculas orgânicas, em sua maioria proteínas, que possuem a função de atuar em reações químicas como catalisadores, acelerando a velocidade da reação química sem causar nenhuma alteração. No processo de replicação, é necessário que as duas fitas da molécula de DNA sejam separadas, para que cada uma sirva de molde para a síntese de uma nova cadeia. Para que isso ocorra, uma enzima chamada helicase desfaz as ligações de hidrogênio que unem as duas fitas de DNA. Proteínas ligantes de cadeias simples de DNA, chamadas SSBP, do inglês Single Strand Binding Proteins, se ligam fortemente às regiões de DNA de fita simples, produzidas pela ação das helicases, e ajudam à estabilização necessária para a síntese da nova fita de DNA. DNA girases atuam na estabilização da torção na fita de DNA causada pela ação da helicase. Assim, possuem um papel fundamental no processo de desenrolamento das fitas. Nesse processo, à medida que as bases de cada cadeia se separam de suas complementares, nucleotídeos livres presentes na célula unem-se a elas, respeitando a regra de emparelhamento. A união dos nucleotídeos com a fita que servirá de molde ocorre pela ação de uma enzima chamada DNA polimerase. É ela que irá promover a ligação entre os nucleotídeos e que resultará na formação de uma nova fita do DNA. A DNA polimerase é capaz apenas de produzir uma fita na direção 5' para 3'. Pois todas as enzimas conhecidas desta classe necessitam de uma extremidade 3' livre, o que possibilita apenas a síntese de 5' para 3'. Sabendo que as cadeias complementares da dupla hélice têm polaridades diferentes, a síntese das novas cadeias de DNA ocorrem em direções opostas. Ambas as cadeias são sintetizadas na direção 5' para 3'. As cadeias que são formadas na direção 3' para 5' crescem pela síntese de pequenos segmentos que não são sintetizados 5' para 3'. Que posteriormente são unidos pela enzima DNA ligase. Estes pequenos segmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. Não se conhece até hoje uma DNA polimerase que consiga iniciar a síntese de uma nova cadeia de DNA. Já que ela possui uma necessidade absoluta de uma extremidade 3' OH. É necessário, então, um mecanismo eficiente de iniciação de cadeia para a replicação do DNA, visto também que a síntese de cada fragmento de Okazaki precisa de um evento de iniciação. A RNA polimerase, uma enzima complexa que atua na síntese de moléculas de RNA a partir de moldes de DNA, é capaz de iniciar a produção
de novas cadeias de RNA em locais específicos do DNA. Quando isso ocorre, o RNA produzido se junta ao DNA por ligações de hidrogênio. As pequenas partes de RNA produzidas para dar início à replicação do DNA são chamadas de primers de RNA. O DNA celular possui uma organização adicional que permite a estabilização da molécula. Nos organismos procariotos, como bactérias, por exemplo, o DNA se apresenta em uma forma circular. Junto a esse DNA circular, podem existir moléculas adicionais menores, chamadas de plasmídios. Já nos eucariotos, o DNA se apresenta em uma forma linear, onde a maior parte do material genético estará compartimentalizada no núcleo da célula. Em estruturas chamadas cromossomos. Mas o que isso resultará na replicação do DNA? O que acontece é que no DNA circular existe apenas uma origem de replicação. Assim, o processo ocorre para os dois lados da origem, até que ocorra o encontro das duas forquilhas e as fitas voltem a se ligar. As moléculas produzidas nesse processo são separadas por uma enzima chamada topoisomerase. Os cromossomos lineares dos eucariotos representam um problema evolutivo, pois cada fita de DNA é produzida independentemente. Assim, o sistema não consegue finalizar a replicação nas extremidades. Após a retirada do primer de RNA na fita descontínua, um pequeno trecho não é replicado. Dessa forma, a cada ciclo de replicação, ocorre um encurtamento de uma das duas novas moléculas de DNA produzidas. Isso acarreta a perda de informações dessas regiões. Essas regiões terminais são denominadas telômeros e possuem uma sequência de DNA repetida muitas e muitas vezes e que não são codificantes. Quando as nossas células se dividem para se multiplicar e para regenerar os tecidos e órgãos do nosso corpo, o tamanho dos telômeros vai se reduzindo. E com isso, com o passar do tempo, eles ficam cada vez mais curtos. Quando por fim os telômeros ficam tão curtos que não conseguem mais proteger a parte codificante do DNA, as células param de se reproduzir e alcançam um estado de velhice, na qual é chamado de senescência celular. No entanto, existem algumas células que possuem a capacidade de replicar os telômeros, não ocorrendo perda destas sequências. Isso se deve a uma enzima chamada telomerase.
Estes assuntos vêm intrigando diversos cientistas, principalmente sobre o envelhecimento das células e sua relação com o câncer, já que em células cancerosas é observado uma alta atividade da enzima telomerase e de sua síntese, causando uma das características comuns de todos os cânceres, que é a divisão celular descontrolada, ou imortalidade. Mas nem tudo é desvantagem. Apesar desses problemas apresentados, o DNA linear são mais interessantes evolutivamente, pois possibilitam a realização de crossing over, o evento que ocorre na divisão celular das células gaméticas e que resulta em variabilidade genética. Vimos que o processo de replicação do DNA pode ser algo extremamente complexo e trabalhoso. Mas se pararmos para pensar, nada mais justo, já que estamos falando de uma molécula extremamente complexa e importante, na qual será a identidade biológica de cada ser vivo, guiando-o nesse grande espetáculo que é a vida.